Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos FUVEST 2022, texto 1. Verdade, FUVEST 2022, texto 1. Daí a pergunta que eu não quero calar é a seguinte: pô, Jomar, tem texto 2, texto 3, texto 4, texto 5? Não, super, vai até o texto 4. Nesta prova da FUVEST 2022, tivemos aí até o texto 4. Os dois primeiros textos mais puxados, vocabulário mais interplanetário, se é que você me entende o que é interplanetário. Coisinhas assim que você talvez não tenha visto e que também não é comum e talvez não vá utilizar no futuro, mas esteve presente nesta prova da FUVEST. E os dois últimos, uma poesia de Maya Angelou, que já foi tema da prova da Federal. Na Federal, de alguns anos atrás, caiu uma semibiografia de Maya Angelou. Uma prova, assim, lindíssima, um texto muito bem escolhido, questões muito bem elaboradas, também com vocabulário de outro planeta, super, que está aqui no canal, pode dar uma verificada. Aqui no nosso playlist, Universidade Federal do Paraná, temos ali as questõezinhas e também no resto dos vídeos aí, né? Questõezinhas da Federal e entre elas está lá o texto de Maya Angelou, uma poetisa, teatróloga, assim por diante. E a FUVEST também colocou uma poesia chamada Alone, sozinha, para homenagear novamente esta grande poetisa negra americana. E, por último, um cartoon falando do relacionamento do celular com o dono e o relacionamento do dono com as demais pessoas, que geralmente o dono fica só olhando para o celular, só vendo aplicativos, só vendo joguinhos e assim por diante, e não presta atenção na esposa, nos filhos, nos amigos e assim por diante. Então ele faz uma crítica bem interessante, bem engraçada, com bastante humor neste último esqueminha. Então, este vídeo, apenas o texto 1. Segundo vídeo que está aqui ao lado, acesse, vou deixar também os links para você, no texto 2. E o terceiro vídeo, o texto 3 e 4, que seria a poesia de Maia e mais um cartãozinho falando de celulares. Mas, super amigo, super amiga, eu não deixei vocês na mão. Como sempre, o Jomar pensa muito em vocês, principalmente naqueles textos com vocabulário, como já citei, interplanetário, palavrinhas exóticas, palavrinhas de outro mundo que você não usa no dia a dia e que talvez você não tenha visto nem no fundamental, nem no médio, nem no curso de inglês, nem no cursinho e caiu aqui, super, na Super FUVEST, um dos mais concorridos, se não for o mais concorrido do Brasil. É uma prova referência que você tem que estar por dentro, porque matando essa você mata todas as outras. Mas grande garoto, grande garota, abaixo do link do nosso PDF para você anotar tudo bonitinho, que nós sempre deixamos vocês muito bem assim, calibrados, calçados com esta informação contida aí no nosso PDF, com espaços, com tudo. Tem também um monte de videozinhos. Eu achei muita coisa sobre o tema desta aula, deste vídeo, deste texto. Então vou colocar todos esses linkzinhos lá do YouTube abaixo do link do PDF, para que você possa dar uma olhadinha e se informar mais sobre vocabulário, sobre compreensão auditiva e assim por diante, tá? Beleza? Então é isto aí, meu garoto, minha garota. O nosso texto está bem aqui ao lado. Vamos atacá-lo imediatamente. Olha lá. Falando em fatbergs. Já ouviu falar em fatbergs? Ou como diziam no interior, fatburger? Não, super. Fatberg é aquela coisa amarela que está em cima da pá do rapaz. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Isto aqui é acúmulo de gordura misturado com relógio, misturado com preservativo, misturado com tampão, misturado com canetas, misturado com um monte de coisinhas que as pessoas colocam pelo vaso sanitário e vai dar lá nos esgotos. E na Inglaterra é um problema terrível. Na Austrália também, em outros países lá das regiões. Nova York tem esse problema, mas é menor. Mas na Inglaterra a coisa é terrível. Não sei dizer por quê. O super texto não nos esclarece o porquê tem mais na Inglaterra do que em outros países. Mas bem interessante esse texto, mas com vocabulário interplanetário. Então aí está o rapaz
todo aparelhado com lanterninhas na testa, procurando tirar esses fatbergs, que são massas de gordura solidificadas com gosto fat, gosto não, com aroma fat. O cara não foi experimentar isso aí de jeito nenhum, super. Mas é uma coisa assim enorme que você fica besta de ver. Dá uma acessada no Google Images com relação a fatberg, você vai ver coisas assim de outro planeta, já que nós estamos na interplanetariedade. Gostaram da expressão? Fatbergs. Fatbergs, já falei, massas de gordura ou massa de gordura. Are a growing scourge, que vem a ser esse scourge, vai ser flagelo. De vez em quando aparece num texto ou no outro. Infesting cities around the world, infestando cidades ao redor do mundo. Some are more than 800 feet long, ou seja, 800 pés de comprimento. And weight, e pesam more than 4 humpback jubarte whales, baleias, mais do que 4 baleias jubartes, aquelas enormes que você vê nos filmes, vê nos vídeos, ouve falar e assim por diante. Pois é, super. These gross, que significa grosseiros grandes. Globs, que significa globos, então vem em forma global, assim, de globos. É uma camada assim que pode ser pequenininha e pode ser enorme pelas ilustrações que você vai ver lá no Google Images. Which can cause sewer systems, ou seja, pode causar nos sistemas de esgoto, to block up and even overflow, bloquear totalmente, não passar mais água, nem esgoto, nem coisa nenhuma lá, ou, digamos assim, transbordar. Have been plaguing. O que é plaguing? Vai ser flagelando, super flagelando. The US, Great Britain and Australia for the past decade. Nas últimas décadas. Quer dizer que no século XIX não tinha tanto, no século XX não tinha tanto, mas no século XXI a coisa está insuportável. Pois bem, vamos lá. Forcing government and utility companies to send workers down, enviando trabalhadores lá embaixo nos esgotos, naquelas cavernas enormes que tem nessas cidades que a gente vê nos filmes, tá? Into the sewers, nos esgotos, armados with water hose, ou seja, mangueiras de água, vacuums, ou seja, aspiradores, and scrapers, que vai ser raspadores, with the unenviable, ou seja, não invejável task of prying, erguer them loose e soltá-los. Fatbergs. O que vem a ser fatbergs? Aí vem a descrição. Fatbergs são massa de gordura ou massas de gordura. Are a growing scourge, que vem a ser scourge, é uma punição, um flagelo, que está infesting cities around the world, infestando cidades pelo mundo inteiro, principalmente aquelas maiores, super. Some are more than 800 feet. Algum desses fatbergs tem mais de 800 pés de comprimento, long, and weight, pesam more than 4 humpbacks, ou seja, jubarte whales, baleia jubarte, aquelas enormes. Então pesam correspondente a 4 baleias jubarte. These gross, que você ouviu muito essa palavra nos filmes e séries, grosseiros, grandes, globs, que significa globos, quer dizer, esses materiais, esses detritos, têm forma arredondadas, né? Tem formas de globo, which can cause sewer system, ou seja, pode causar aos sistemas de esgoto, sewer systems, to block up, serem totalmente bloqueados por essa sujeira toda, por esses fatbergs. Even, overflow, ou seja, transbordar, have been plaguing, vai estar o quê? Vai estar flagelando the US, Great Britain and Australia for the past decade, na última década. Quer dizer que no século passado, no século XX, parece que não tinha isso com intensidade. No século XIX também não, e no século XVIII, pelos esgotos que eu vi ali, também não.
the US, Great Britain and Australia for the past decade. Então, nesses três países é que a coisa está um pouquinho mais acerbada, um pouquinho mais intensa, mas deve ter também em outras cidades de porte. Forcing governments, forçando governos and utility companies, companhias de utilidades de serviço, to send workers, enviar trabalhadores down, lá embaixo, lá embaixo, into the sewers, lá nos esgotos, with water hose, ou seja, mangueiras de água, vacuums, ou seja, aspiradores, scrapers, raspadores, para raspar tudo aquilo das paredes dos esgotos, with an enviable, ou seja, não invejável, task of prying, erguer them loose, ou seja, soltá-los. Depois que eles soltam, você vai dividindo, picando e assim por diante, daí exala aquele cheiro horroroso, você coloca em saquinhos, ou sei lá onde que eles colocam, e levam tudo para a superfície para fazer, talvez, fertilizante? Sei lá, não diz isso no texto, mas é um assunto para você pesquisar, super amigo, super amiga. Bom, esta é a primeira tela. Se você conseguiu anotar tudo bem. Se não conseguiu, pause e anote e vamos para a segunda tela. It is hard not to think. Difícil não pensar of fatbergs, destacado ali por dois colchetes, as a tangible symbol of the way we live now, um símbolo de como nós vivemos agora. The ultimate product of our disposable. Então, produto mais recente, mais intenso da nossa, o quê? Descartável vida que temos aí. Tudo que não interessa mais, vamos colocando lá dentro naquele vaso. Vai caneta, relógios, vai preservativos, vai tampões, vai fio dental, vai fazendas, vai um monte de lixo e aperta o botãozinho e vai para os esgotos e solidifica lá. Out of sight, out of mind culture, wrote journalist Tim Adams in The Guardian. The Guardian, um jornal assim muito bacana, muito legal, com muita credibilidade lá da Inglaterra. Ele está palmo a palmo com a BBC e está palmo a palmo com o Independent, né? Que mais? At their core. O que vem a ser core? Pode ser núcleo, pode ser essência, aí fica melhor essência, coloquei essência. Fatbergs are the accumulation of oil and grease. Me lembra um filme, Graxa, Gordura, com o John Travolta. Ou como diziam aqui, John Três Voltas e assim por diante. O pessoal sempre tentando cancelar alguém. That's been poured down, ou seja, derramado. The drain, no ralo. Congealing, solidificando, around, flushed, escoados, non-biological waste, resíduos. Então, eles se misturam com resíduos não biológicos. Se não são biológicos, não são orgânicos, tá? Like tampons, tampões, condoms, preservativos and baby wipes, que são aqueles lencinhos umedecidos que usamos para várias funções, depois jogamos lá via drain ou via patente, né? When fat sticks, quando gruda super, to the side of sewage pipes, dos canos de esgoto, the wipes, ou seja, os lencinhos umedecidos, acontece o quê? In other detritus, ou seja, outros detritos, get stuck, ficam assim grudadaços, accumulating layer and layer, ou seja, camadas e camadas upon layer of gunk. Que vem a ser esse gunk? É lá de Marte? Saturno? De Plutão? Cara, gunk é gosma. Já usou isso antes? No seu livro de inglês, lá do curso de inglês, tinha isso? No fundamental apareceu gunk? No médio apareceu gunk? Ou será que é lá de Alpha Centauro? In a sort, tipo of slimy. Já viu slime antes? Talvez sim, super talvez sim. Significa viscoso, snowball effect. Ou seja, um efeito com o tipo bola de neve. Segunda tela prontinha, super prontinha. Vamos para a terceira? Qualquer coisa, pause e anote direitinho. Fatbergs also collect other kinds of debris, que são detritos. London fatbergs have been cracked open. O que é cracked open? Abertos. Eles têm sido martelados ou com aquele raspador separados assim por diante.
E o que eles acharam lá dentro? To review pens, canetas. Opa, joga a canetinha lá pelo vaso. False teeth, dentes falsos, próteses. And even watches. Será que encontraram algum Rolex lá? Restaurants are big contributor to fatbergs. Restaurantes são grandes contribuidores para fatbergs. Thames Water, as águas lá do Tamisa, the London Utilities Companies, as companhias de serviço lá de Londres, found 9 out of 10, ou seja, 9 em cada 10 fast food eateries, ou seja, rede de lanchonetes ou membros de lei rede de lanchonetes, lacked, não tinham, ou seja, adequate grease traps. Grease traps, caixas de gordura. Só dar uma atenção aqui especial para esta situação do lacked, que você viu. Em todos os textos nós temos apenas o lack, L-A-C-K. E o Gilmar sempre chama atenção, todo texto tem lack. Significa falta ou ausência de alguma coisa. E aí ele transformou em adjetivo, transformou em verbo, colocando esse ed. Então, lacked, então no caso, falta alguma coisa. Falta caixas de gordura, tá? Então, não tinham adequadas caixas de gordura, grease traps, to stop fat from entering the sewers, para entrar nos esgotos. Homeowners also contribute to the problem by pouring grease, graxa, and fat, gordura, down the sink, ou seja, pia abaixo. É um problema que em muitas residências tem. Aqui eu evito, eu raspo os pratos, rato as panelas. Bem depois é que eu vou, digamos assim, lavar os pratos e panelas, né? Mas tem gente que pega o prato assim sujo de comida, de resto de comida, panelas assim com arroz grudado, macarrão grudado e coloca tudo via, fora outras coisas ali pela pia. Even though, muito embora, its component materials are soft, fatbergs themselves can be tough. Tough girl, resistentes, durões, tá? As rocks, como rochas. Researchers have found a host of dangerous bacteria and fatbags. Ou seja, um hospedeiro para bactérias assim perigosíssimas nesses fatbergs, including Listeria and E. coli, ou seja, aquelas bactérias ali que causam doenças assim terríveis, né? Terceira tela prontinha, super. Anotou tudo? Se não anotou, pause e anote. E vamos adiante. Fatbergs are notorious for their fetid, ou seja, fétidos, smell, cheiro, which can make even the hardiest sewer workers, aqueles trabalhadores de esgoto que estão lá constantemente respirando aquele ar. Será que eles usam uma espécie de máscara? Deveriam usar máscara, né? Eu não vejo máscaras quando vejo fotos de trabalhadores lá nos esgotos de Londres, Nova York e assim por diante. Mas esses mais machões, eles engasgam and chipping away, ou seja, cortam at one can release noxious gases, ou seja, e quando você dá uma cortada, você abre com aquela ferramenta para ver se acha um Rolex lá dentro, vem um gás assim muito nocivo. Daí eu pergunto, estarão usando máscaras ou não? Terminando, the key to fatberg prevention is remembering, lembrar the 4 P's. Quais são os 4 P's? Pee, conheço. Xixi. Poo, cocô. Puke, vômito. And toilet paper, papel higiênico, né? Are the only things, são as únicas coisas que deveriam ser flushed, jogadas com água vaso abaixo. O resto, nem pensar. Textos interessantes, né, super? Então, agora, grande garoto, grande garota, vamos para os testes. Vamos lá? O texto informa que, na opinião do jornalista Tim Adams, os fatbergs... Dê uma olhadinha nesses 4 aí, aliás, nessas 5, e veja qual está correta. Mas antes, pause. Voltou? Qual que você considerou a correta, bacana, legal? Foi esta aqui?
constituem representação real dos hábitos humanos atuais? Onde tem isso? Olha lá. It's hard not to think. É difícil não pensar que fatbergs as a tangible symbol, como um símbolo tangível, né? Bem claro, bem legal, da maneira como nós vivemos agora. Então representa o nosso dia a dia, tá? É o produto de nosso hábito de descartar coisas via meios não muito apropriados. Mas 2. De acordo com o texto, o processo de bloqueio do fluxo de esgoto provocado pelos fatbergs ocorre. Pause e faça. Beleza? Qual que escolheu? Letra D. Pela aderência da gordura e outros detritos nas laterais da tubulação. Você viu naquela foto lá de início alguma coisinha grudada. Veja as outras no Google Image para você ver que coisa mais terrível. E também nos vídeos que eu coloquei aqui embaixo, naqueles vídeos falando em fatbergs, bem interessantes, bem bacanas e com inglês legal. Você coloca a legenda em inglês ou sem legenda, conforme você queira, e você vai ampliando o vocabulário e treinando os ouvidos. Olha lá, olha lá. When fat sticks to the side of sewage pipes, the wipes and other detritus get stuck. Ficam grudados, acumulando camada após camada, naquela gosma toda. Já viu, né? 3. Considerando o contexto, os 4 elementos associados à prevenção dos fatbergs têm em comum o fato de... Pause e faça. Voltou? Serem considerados matéria orgânica. Então, vocês viram. Mas só aí 3 elementos, né? Não 4. O quarto ali seria o papel higiênico, né? Toilet paper. Mas ele cita pee, urina, matéria orgânica, poo, cocô, puke, vômito e assim por diante. Serem considerados matéria orgânica, que são os únicos que devem ser colocados num vaso. E daí evitar os fatbergs. Que mais, super? Pois é, primeira etapa é esta aí, super. Texto 1. Texto 2 está aqui ao lado. Aqui ao lado temos 4 indicações aí. Uma dessas indicações é o texto 2, para que vocês possam aí dar continuidade se tiver tempo. Se não, vem um outro dia o texto 2, até você ver a prova completa aí da nossa FUVEST. Super, nos encontramos no texto 2. Até! Bye bye!